Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos, encarnados, desencarnados, né? Que com certeza lota a nossa sala aqui. Boa noite aos irmãos que nos ouvem pela internet também. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, então por isso ele aqui no meio se encontra, né? Assim como as equipes que vieram para nos ajudar e nos preparar esse lugar. Que a gente tenha em mente e no coração tudo aquilo que a gente veio buscar. O Pai do céu sabe exatamente a hora de liberar aquilo que o nosso coração mais deseja. É que nem sempre é no nosso tempo, né? Nem sempre é no nosso tempo. Mas com certeza a gente está no lugar certo. Vários outros lugares e várias outras reuniões em nome de Jesus, ele também vai estar no meio. Mas aqui é um lugar preparado, um lugar que a gente escolheu para se reunir. E somos uma família aqui. Somos uma família. E com certeza a gente vai receber de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Vamos fortalecer a nossa fé. Muitas vezes depende mais da nossa fé do que de qualquer outra coisa, né? Tem alguns recadinhos aqui. O primeiro, se puder desligar os celulares, né, se estiver ligado, tá? E sobre a inauguração do salão novo, tá bom? A gente está fazendo uma correria aí, a casa, os irmãos, né? Fazendo uma correria para inaugurar o salão no dia 2 de maio, na terça-feira, a primeira inauguração. Na realidade, a gente vai fazer uma inauguração para cada dia de trabalho na casa, né? Então, a gente tem trabalho na terça, na quinta e no sábado. Então, serão feitas 3 inaugurações. Dia 2 de maio, terça-feira, às 20 horas. Dia 4 de maio, quinta-feira, às 20 horas. Tá? E ao sábado, nesse horário que a gente está aqui agora. Sábado, dia 6 de maio, às 18, tá? Embora a gente esteja finalizando, né? Com certeza ainda dependemos aí, né? De quem puder continuar ajudando. Na realidade, bastante gente ajudou, né? E a gente queria agradecer do fundo do coração. Isso não é só para nós, é para todos os outros que possam vir participar da casa, né? E todos que colaboraram a gente agradece muito, né? Em nome da casa e em nome de Jesus também, né? Porque é para nós em nome dele, né? E quem não doou ainda e puder doar e sentir no coração de doar, fica à vontade, procura a secretaria, tá? Qualquer ajuda é bem-vinda, tá bom? É isso, irmãos. Bom, a psicografia da noite é bem curtinha, mas acho que é bem interessante, né? Ela fala assim: amigos unidos. Boa noite a todos os amigos presentes. Estamos aqui em mais uma noite reunidos com um único propósito, o do bem. O plano espiritual está muito feliz por ver todos queridos, encarnados e desencarnados, comprometidos em aprender, em querer ser melhor dia após dia. Mesmo depois de anos, sabemos que é um trabalho árduo. Requer resiliência, comprometimento, fé e propósito. Seguimos juntos, unidos, tantos que estavam aqui e hoje estão aí, e muitos ainda que chegarão. Quero agradecer por nos proporcionar esse meio de comunicação e pedir, se assim puder, que fiquem unidos, se envolvam com muita prece sempre. Cuidado com as desavenças e com a falta de empatia. Somos todos irmãos, não se esqueçam. Em nome de Deus e Jesus sempre. Então que a união e a empatia se faça cada dia mais presente no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente. É assim que a gente vai chegar lá.
Na realidade, o Espiritismo prega o amor e a caridade, entre outras coisas, não é? E a gente precisa dar exemplo disso. A gente, não é? Precisamos pôr em ação. Então a gente agradece e vamos fazer a prece para iniciar a palestra de hoje, que vai ser com o nosso irmão Genésio, né? Já pedindo para os irmãos espirituais irem intuindo ele, apoiando, não é? E colocando as palavras certas na boca dele. Nós queremos agradecer por esse momento, agradecer aos dirigentes, aos espíritos benfeitores, às energias benfazejas que já se fazem presente nesse lugar, nessa casa abençoada, nessa casa de oração. Agradecemos aos mentores da casa, não é? E todos os espíritos do bem que aqui chegaram para nos ajudar. Pedimos a todos os necessitados que sejam ajudados conforme a sua necessidade e o seu merecimento e conforme a nossa fé também. Agradecemos a oportunidade e pedimos as bênçãos de Deus e o suporte da espiritualidade para esse trabalho mais e mais. Que desçam as suas vibrações até os nossos ouvidos e as nossas bocas e que essas mensagens cheguem ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite aos que nos ouvem à distância. Sejam todos bem-vindos e que a paz do Mestre esteja em nossos corações. E para a noite de hoje nós escolhemos um título que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que intitula-se Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente já começa pensando, por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Vamos então refletir um pouco sobre isso, pensemos algumas coisas possíveis dentro do tempo. E esse capítulo ele começa falando da parábola da festa de núpcias. Eu não vou ver ela na íntegra porque é bastante conhecida, mas é aquela situação que Jesus, uma semana antes da sua crucificação, conta essa parábola, traz essa parábola com grandes ensinamentos que na época talvez foram um pouco compreendidos e ainda hoje às vezes mal compreendidos. O sentido oculto dessa parábola é muito importante e é nisso que nós precisamos nos debruçar. Ele falou essa parábola depois que grandes líderes religiosos, chefes de sacerdotes, discutiram, questionavam a autoridade de Jesus, questionavam a sua autoridade. Então ele conta essa parábola, onde ele compara o reino de Deus com um rei que ia celebrar as bodas, as núpcias de seu filho, e mandou os servos convidar, né, todas as pessoas. E uma grande parte deu desculpas, outros até agrediram os servos que foram enviados e alguns até foram sacrificados. Isso aí demonstra o nosso grau de entendimento para com as coisas que nos vêm de Jesus, que nos vêm de Deus, da nossa espiritualidade. E aí, as tropas enviadas pelo rei, porque depois de tudo isso, esse massacre que fizeram com o servo dele, ele enviou tropas e castigou aqueles que tiraram a vida dos seus servos. Então, essas tropas enviadas é um simbolismo, é uma parte simbólica
que representa, na verdade, está falando da lei de causa e efeito. Então, aquele mal que nós fizermos, nós vamos receber de volta. Então, essa passagem, Jesus está se referindo a esse ponto moral, que é muito importante, porque a lei de causa e efeito não falha. Todo erro que nós cometermos, contra nós, contra o semelhante, contra a natureza, ele tem um retorno que nos vai corrigir através da dor, né? Então, se eu não atendi aos chamados divinos, que me vieram, às vezes várias vezes em épocas diferentes, será que isso tem algum problema? Então é lógico que nas curvas do caminho, na nossa caminhada, vamos encontrar as situações correspondentes ao nosso comportamento, ao que estamos fazendo, como estamos valorizando ou exercitando os ensinos de Jesus. Então, olha, eu te pergunto-se, mas o que a parábola naquela época tem a ver conosco hoje? O que tem a ver comigo, com você e com todos? Então, tem sim, e muito, mas muito mesmo, porque tem a ver com a nossa felicidade, agora, no momento atual, no momento presente, e principalmente felicidade futura, na vida espiritual, futuras reencarnações. Mas agora refletindo, será que você já foi chamado alguma vez, ou está sendo chamado? Vamos pensar nisso, né? Então, eu refleti, será que eu fui chamado? Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é importante que cada um de nós faça uma reflexão profunda sobre nossa vida, nosso passado, momento, presente, como é que estamos indo com esses convites, esses chamados, né? Com as oportunidades que Deus nos abre em toda a nossa jornada. E nem sempre entendemos, ou se entendemos, às vezes negligenciamos. E aqui, embora não seja muito aconselhado, inclusive nos cursos de expositor espírita, de orador espírita, não se aconselha muito o próprio expositor falar de si mesmo. Mas vou aqui pedir permissão, de licença, para falar um pouquinho, para ilustrar, porque refletindo eu entendo que na vida tive alguns chamados que na época eu entendi, agora tem um efeito muito bom. Então começa assim, aos 8 anos, eu fui criado no mato, né, no meio de caboclos, mas aos 8 anos, embora analfabeto, tudo, uma família que mudou de São Paulo, uma fazenda, começou a convidar as crianças, os jovenzinhos de outros filhos, todos nós, para ela dar o catecismo, Dona Adélia. Então a gente juntava os pinados vizinhos de sítio, atravessava pelo meio de uma mata e ia para o catecismo até fazer a primeira comunhão. Na época, para mim, tudo normal, né? Nada de novidade. Já aos 10 anos, eu tive que ter uma internação, uma cirurgia que ficou muito grave. Entrei no estado de coma por 2 ou 3 dias. E caminhando para a morte, segundo os relatos, que eu não sei de nada. E tinha uma amiga dos meus pais, uma família amiga, que tinha morado em Tabariri, uma pequena cidade onde eu fui operado. E ela ia me visitar e falava com a minha mãe: Dona Zefa, leva esse menino no centro espírita perto de casa, porque eles tratam, eles curam. E minha mãe perguntando, por causa do medo. Medo porque os padres diziam que era do demônio. Então, aquela dificuldade, aquela barreira. Mas, quando ela sentiu que eu iria partir, ela se encorajou e foi com essa amiga. Aí que eu comecei a recuperar, me recobrei, e por isso aqui, graças a Deus. Que naquela época passou batido, eu não entendi a mensagem. Já aos 18 anos,
já morava na vila, em Areal, na terra natal, e ingressei como marianinho, que eram os jovens masculinos entre os 14 e 18 anos. Era uma comunidade da igreja, aliás, era bastante molecada, né? E além da parte religiosa, que tinha que levar a sério, missa todo dia, da sede, confessando, comungando, tínhamos também os discursos, atividade esportiva. Isso foi até os 18 anos, porque quando passávamos para a maioridade, aí a gente passava a ser congregado mariano, que era um grupo já de adultos, né? Mais ou menos nos mesmos moldes que o marianinho. E aos 28 anos é que ocorreu um ponto também mais ainda importante. Desencarnou um grande amigo mesmo, e após 2 anos ele começou a comunicar-se mediunicamente através de um outro grande amigo, que aliás esse ainda está, embora era mais velho, ainda está encarnado, né? E então esse amigo trazia psicografia, falava coisas, eu morri de medo, porque até então, para mim, tudo isso era de Satanás, que eu tinha aprendido até então, certo? Mas, felizmente, as forças das evidências, a lógica, a razão, foram aos poucos trazendo confirmações dos fatos que esse amigo desencarnado narrava, ajuda que ele pedia dos familiares, foram minando a minha resistência, até que felizmente venceram, e por isso estou aqui na doutrina até hoje, graças a Deus. Então veja que em qualquer religião, ou até mesmo sem religião, o chamado chega no discernimento na hora certa. Aliás, os chamados. E esse chamado pode vir através de uma enfermidade, através de um acidente, através de um desencarne, de pessoas queridas e até de um casamento. Seja aquele jovem, aquela jovem que é meio desligado, até meio aos avessos, casa com uma pessoa de uma condição moral melhor, que incentiva e que vai, e acaba às vezes participando junto, ou se era de outra religião, pode migrar, né? Então, é um tipo de chamado também muito importante. Agora, será que eu vou levar a sério e atender esses chamados? Será? Será que eu atendi meus chamados? Aí, meus irmãos, vai depender de cada um de nós. Vai depender do próprio livre-arbítrio de cada um. O que é que vamos fazer, o que é que vamos escolher? Deus, em suas leis, nos deu livre-arbítrio e respeita a nossa escolha, por mais errada que ela seja. Só que nosso anjo da guarda, nosso mentor, o próprio Jesus lamenta, porque sabe que a dor é que vai estar nos aguardando lá na frente, né? Bem, e o que fazer, ou como fazer para que eu atenda esse chamado divino que visa a minha felicidade, a minha elevação? Então, o que eu vou fazer? Na verdade, é simples refletir no falar, mas um pouco difícil para praticar. Porque, na verdade, é ir esforçando para pôr em prática tudo que eu aprendi no caminho do bem. Tudo que eu aprendi no caminho do bem. Uma vida com meus pais, com meus avós, com os educadores que eu passei, com a religião que eu professei ou que professo. Então, por vários meios, esses chamados chegam, batem a porta. E a gente tem que ligar o desconfiômetro, que nem sempre acontece. Então, nessa parábola da festa de núpcias, segundo o Evangelho, Jesus procura fazer penetrar no coração das massas, em nossos corações hoje,
a ideia da vida espiritual. Porque, na verdade, somos espíritos, né? A festa, então, representa o reino dos céus. Essa festa de núpcias que Jesus citou na parábola representa o reino dos céus, onde tudo é felicidade, onde tudo é harmonia, onde tudo é paz. Então, para aqueles de nós que já fomos escolhidos, realmente a paz vai estar conosco, né? E os servos que foram designados pelo rei para ir convidar e foram sacrificados foram os profetas, que estão aí na história, antes de Jesus, vários profetas que passaram, né? Foram os primeiros servos, e que realmente muitos foram mortos, né? Por aqueles que não compreenderam a grandeza da sua profecia, da sua mensagem. E os primeiros convidados, com certeza não fomos nós, foram os judeus, que era o povo que estava realmente mais preparado, porque era o povo que já acreditava em Deus único, que até então a humanidade toda era politeísta. Para cada sentimento humano tinha um Deus. É só olhar aí os contextos da história que a gente vai ver. Então, como nem todos aceitaram, cada um alegando seus motivos, um ia para a casa de campo, outro que ia cuidar do outro a fazer, enfim, desculpas, como a gente arruma até hoje, e não atenderam ao chamado, ao convite do rei. Na verdade, é convite para nós, para o reino de Deus, né? Para a felicidade. Outros ainda até compreenderam, mas negligenciaram a parte moral, porque a parte exterior, os cultos exteriores que não tinha na época, é muito fácil, né? Eu vou lá, faço a minha presença lá, o ritual que minha religião considera certo, e considero kit. Mas o meu comportamento, minha vida, meu amor ao próximo, minha ideia de perdão, fica ignorada. E que é, na verdade, o ponto fundamental, o ponto principal. Agora, ainda uma coisa, mas será que Jesus fez este convite apenas para os judeus? Eu já disse até aqui, dá para entender que não. Esse convite foi feito para os homens daquela época, foi, só que a razão, a lógica, o bom senso nos indica que não foram apenas para aquela época, foram também para as gerações futuras e, portanto, para nós todos que estamos aí a caminho desta vida, procurando progredir. E esse convite para o banquete de luz, ele continua, o convite de Jesus naquela época, mais de 2000 anos, ele continua soando nos nossos ouvidos, continua repercutindo em nossos corações. Então, felizes daqueles que foram ouvindo esses convites, esses chamados e levando a sério, né? Então, nós sabemos que esses convites foram nos cutucando, nos alertando, procurando nos abrir os nossos olhos, nossa consciência para a necessidade, para os valores espirituais, já que somos espíritos. Então, nós temos falado muito nisso, não nos esqueçamos que todos nós somos um espírito que estamos usando hoje uma veste de carne. Não somos um corpo de carne que temos um espírito. A gente fala, meu espírito, tal, não. Eu espírito. A carne é apenas uma veste temporária, emprestada, que vai ficar. É um belo instrumento, precisamos dele, precisamos cuidar, amar esse instrumento, do jeito que Deus nos trouxe, mas é passageiro. E o convite atual, que nós espíritas, e os simpatizantes da doutrina espírita também, porque tem muitos hoje que não são espíritas,
mas que são simpatizantes, que até já leu alguma coisa, que já entendeu, pelo menos até certo ponto, a beleza, a importância, o alcance da doutrina espírita. Então, nós espíritas, que estamos recebendo esses convites, é colocar em prática na vida do dia a dia, né? O nosso esforço, nossa boa vontade, nossa atenção para com esses ensinos de Jesus, do Evangelho, da doutrina. Então, ir colocando em prática os postulados, os ensinamentos da doutrina espírita, que é todo com base no Evangelho de Jesus, todo com base nas leis divinas. Então, o que a doutrina espírita traz, para todos que debruçam esse estudo com profundidade, vai entender que realmente tudo que está na doutrina, a base é Jesus, é o Evangelho, as lições que ele nos legou, e, no fundo, para atender às leis divinas que regem não apenas o nosso planeta Terra, mas o planeta, o universo todo. Então, veja a importância desse ensino de Jesus, que nos vai mostrando como funcionam as leis divinas, e só seremos felizes se nos harmonizarmos com elas, se conseguirmos ir colocando em prática. A gente não consegue assim um passo de mágica, é de encarnação em encarnação, mas temos que ter esforço sempre, né? É aqui, é quando estivermos na vida espiritual, para que a gente esteja no caminho. Então, vibremos principalmente por aqueles que, mesmo a mediunidade batendo à sua porta, vão adiando o compromisso assumido para esta encarnação, vão adiando esses convites sem levar a sério, ou por receio, ou por não querer compromisso, né? Nesses meus 50 anos de doutrina, quantos que eu conheci e hoje muitos estão encarnados nesse mesmo problema, são dezenas, gente, são dezenas que, mesmo a mediunidade batendo a porta, cutucando, criando oportunidades, vão adiante, vão deixando para trás, e na verdade são compromissos que a gente escolheu antes de reencarnar, a gente assumiu, porque nós necessitávamos disso e continuamos necessitando, né? Isso para que a gente possa resgatar, possa se libertar de débitos, de erros do nosso passado, de vidas anteriores, com certeza, né? E esse desinteresse certamente terá consequências, né? Aqueles de nós que viemos preparados, que escolhemos, planejamos para ter uma mediunidade ostensiva aqui, e vamos empurrando com a barriga, deixando para depois, deixando a vida passar, vai ter consequências, com toda certeza. Só que conforme cada caso, porque Deus é justo e bom, então para cada caso, para umas pessoas, embora leve, não exerce, a situação poderá ser mais leve, para outros mais graves, conforme cada situação. Então vai depender da situação que só Deus sabe aí avaliar, só Deus sabe, na sua justiça divina, aquilo que vai ser necessário para que a gente, no momento certo, retome a caminhada e possa conseguir atingir o objetivo. Mas, de qualquer maneira, na melhor das hipóteses, já que estamos falando que para uns a situação pode ser mais grave, para outros mais leve, porque tem às vezes situações que nos favorecem, mas na melhor das hipóteses, nós, candidatos a médicos, temos preparado uma equipe, reencarnados para fazer parte dessa equipe, e estamos adiando esse compromisso para a próxima encarnação. Então,
não estamos assumindo agora, seja lá pelo tipo que for, mas estamos adiando. Nós não vamos nos libertar dela porque somos bebedores. Os médios, diferente de que muitas pessoas acham, que está começando a doutrina, não estudou ainda, que são meio santos e tal, ao contrário. Somos os grandes bebedores. Temos só que fazer uma tenda aí dos missionários, os que vieram com grande mediunidade, com missão de instruir a humanidade. Esses estão fora desse contexto, mas a maioria, a grande maioria, pelos débitos passados, às vezes muito grandes acumulados, que pela mediunidade, em pouco tempo, nenhuma encarnação, você pode, às vezes, salvar grandes males que demorariam encarnações sucessivas sem a mediunidade. Então, muita gente pensa nisso, né? E isso aí não é para a gente ter medo, preocupação, é para a gente se debruçar, refletir, nos esforçarmos, né? E assim, agora, para concluir, não nos esqueçamos do ponto principal. E qual será o ponto principal de tudo isso? Não está na parábola, mas é um dos grandes propósitos da doutrina de Jesus, porque vale para todos os tempos, para todas as religiões. Fora da caridade não há salvação. Então, se eu for um católico, um evangélico, um espírita, ou não tiver religião nenhuma, se eu colocar em prática a caridade, com a simplicidade, com a beleza, com o amor que Jesus ensinou e exemplificou, a ponto de perdoar aqueles que o crucificaram. Então, se nós estivermos nos esforçando para ir nos tornando paulatinamente cada vez mais caridosos, não pensemos só naquela caridade material, de mitigar a fome, a sede, o agasalho daqueles necessitados. Isso é importante, é sim, porque os próprios mentores nos alertam de que um irmão de estômago vazio, muito necessitado da alimentação, não adianta eu querer falar de Deus, falar da fé. Primeiro, vamos saciar a fome, aí depois falarmos de Deus, da fé, das virtudes, e tudo aí afora. Então, caridade, meus irmãos, caridade para conosco mesmo, aprendendo a nos perdoar, a nos amar como somos, a amar o próximo como a nós mesmos. E não importa se esse próximo é nosso amigo, se é um benfeitor, se é qualquer situação que ele for, qualquer partido político, qualquer time, qualquer religião, todos somos irmãos, estamos todos como pequeninos aprendizes hoje, para caminho da evolução. Precisamos ir nos dando as mãos. Então, eu agradeço a todo o meu passado, que eu tive a felicidade de ter pessoas que, mesmo sem religião que não é espiritismo, mas que tinham uma boa moral, souberam me educar, corrigir minhas falhas, minhas tendências negativas, é como uma corrente. Corrente tem os elos ligadinhos um ao outro. Então é assim, aquele que não tem religião, se a gente puder ir plantando com a semente, vamos fazendo. Aquele que tem uma religião, que atende os propósitos dele naquele momento, mas ele também sendo trabalhado, o elo da corrente vai se fechando, e ele vai progredindo. E nós, quantos já fomos arrastados por essa corrente, e quantos temos agora a obrigação de vir arrastando, que ainda não compreenderam muita coisa dos ensinos do Evangelho de Jesus, das religiões. Então, é um caminho feliz quando a gente pode sentir que está fazendo algo bom, que está no caminho correto, embora a nossa pequenez, a gente sabe que somos pequeninos, mas somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e não podemos esquecer desses valores tão iluminados.
O Evangelho de Jesus tem sido mostrado pelo mundo aberto, com luzes douradas, refletindo para o alto. O Evangelho de Jesus. Então, vamos falar aqui do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo. São luzes que, quando nós praticamos, caminham para o céu. Nessas reflexões, desejo uma boa noite, minha gratidão por todas, que Jesus nos ilumine, nós seguimos firmes, confiantes, com fé, e a fé presume confiança. Tem um morador espírita que está despontando, ele tem 20 anos. Eu tentei lembrar o nome dele, não consigo. A palestra dele é algo sublime. Alguns estão até dizendo que é a encarnação de Emmanuel. Isso não tem confirmação. Arthur Valadares? Né? Arthur Valadares? Não. Não, É um menino, gente. não, jovem de 20 anos, mas que maravilha. Você lembra o nome dele? Vitor Hugo? Chamou ele de menino? Vitor Hugo menino? Não, eu não sei. Então, gente, são baluartes que Deus coloca no nosso caminho, que vem nos trazer convites, chamados, e que a gente possa compreender e nos prepararmos para sermos os escolhidos. Porque se Jesus disse, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, por que poucos escolhidos? Porque nós negligenciamos, nós não levamos a sério os ensinos de Jesus, os ensinos das religiões, as virtudes exemplificadas pelo Mestre. Por isso, os que vão se elevando, se tornando mais elevados, mais iluminados, ainda é minoria. Então, que lutemos com todas as forças, digamos com um homem, com ele simples, mas nos esforçando para sermos os escolhidos. Os escolhidos é aquele que desencarna, feliz por ter conseguido atingir os seus propósitos, seus objetivos para essa encarnação, independente do grau que ele esteja. Se ele cumpriu, ou pelo menos uma boa parte, ele é recebido de braços abertos, com muita alegria, por todos que aguardam na verdadeira família, que nossa família lá é muito maior do que a que está aqui. Então, uma benção. Temos exemplos de pessoas que participaram aqui conosco, um caso bem recente, que mensagem que recebemos da gratidão da espiritualidade, da condição que essa pessoa está, por ter cumprido seu objetivo. Que a paz de Jesus nos ilumine sempre. Graças a Deus. Esquece o que eu quero. É isso aí. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Todos nós entendemos o que fazer para ser escolhido. O Genésio falou, né? O Deus, Jesus e o Evangelho é amor. A caridade é o amor em ação, né? Então é a prática do Evangelho que vai transformar a nossa vida. Então a gente agradece por essas palavras, agradece por esse momento, agradece o irmão Genésio e os protetores que nos ajudaram a trazer essa mensagem também. Agradece a casa, as boas vibrações, né? Sempre pedindo a Jesus que derrame sobre nós a sua luz, a sua paz, o seu amor, o pão da vida, né? E a água viva também, aquela da qual quando a gente bebe não sente mais sede. Agradecidos, pedimos que nos leve em paz até os nossos lares e nos conceda tudo aquilo que a gente veio buscar, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Então vamos orar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, irmãos, pela presença. Viu que Jesus nos acompanha.